A Netflix acabou de lançar a continuação de um dos seus primeiros grandes fenômenos virais, um filme indigesto com um cenário bizarro em que as pessoas tinham que lutar por comida numa instalação. Tem todo um comentário social por trás dele, mas enquanto eu assistia a O Poço 2, um pensamento não saía da minha cabeça. Por quê? Lançado em 2020, o fenômeno espanhol causou reações extremas ao usar uma prisão bizarra para tentar expor o efeito da desigualdade numa sociedade injusta. Nesse cenário, a gula surgia como um símbolo do capitalismo predatório, a fome como a pior das consequências dele e a violência extrema como uma tentativa de reequilibrar a balança. A continuação parte desse mesmo ponto, só que agora a protagonista é uma jovem que percebe as perigosas distorções na tentativa de se estabelecer um regime igualitário naquele lugar. O problema é que o Poço 2 mergulha de cabeça num conceito raso que, mais uma vez, não é devidamente desenvolvido, longe disso. É um filme visceral que não expõe nada. É um filme explicativo que não tem nada a dizer. É um filme político que prefere sempre a isenção. E isso fica claro quando a gente percebe que a continuação, ela tenta ser um contraponto ideológico ao filme original. Porque em O Poço, o alvo claramente é esse capitalismo selvagem, em que alguns poucos tinham um privilégio e a maioria não tinha nada. E existe um duelo de classes ali entre os presos que vivem nos andares inferiores com os que viviam nos andares superiores, e o filme tenta reequilibrar essa balança a todo momento. Nessa continuação, por outro lado, o filme ele parte de um ponto de vista diferente, porque existe uma tentativa de criar uma igualdade nesse cenário. Só que o diretor Galder Gatsulu Urrutia não parece acreditar nesse modelo igualitário, aos olhos dele um tanto utópico, tanto que ele cria o antagonismo na figura do líder, de um censor, daquele que era responsável por observar e fazer com que todos respeitassem a igualdade, só que essa é uma figura um tanto distorcida, é uma figura que acaba também se apossando das liberdades daqueles indivíduos. O filme acha que esse é um modelo predatório, tão predatório quanto o caos do original, e a gente percebe que existe uma falsa equivalência aqui. Mas o meu problema não está no olhar político do diretor e na tentativa dele criticar esse modelo social igualitário frequentemente vendido por defensores dele. O meu problema está na tentativa e na total falta de foco dele ao escolher um lado. Ele não acredita que o modelo capitalista selvagem do primeiro filme era o ideal, ele não acredita que o modelo igualitário, social, também não é o ideal. Em que ele acredita? Por quê? O Poço, ele mais uma vez, ele anda em ciclos, enxergando o terror, a brutalidade, a barbárie como um sintoma social, mas sem nada a dizer de fato sobre o nosso estilo de vida, ou sem nada a criticar de fato sobre as nossas escolhas enquanto indivíduos. A ideia de centrar a história numa personagem feminina era até promissora, e o filme ensaia a propor uma crítica sobre a farsa do discurso igualitário sob a perspectiva delas. Aliás, a atriz Milena Smith é ótima, ela tem ali um olhar profundo, carrega no seu olhar uma sensação de angústia que o filme nunca explora de verdade. Até porque tudo é jogado em tela, tudo é vazio. O Poço 2 é extremamente confuso. A prova disso é que após 90 minutos de exploração da miséria humana, o filme chega ao mesmo denominador comum do original. É basicamente o mesmo desfecho, só que centrado nessa perspectiva feminina e sem qualquer coesão narrativa ou dramática, porque no primeiro filme tem ali um mini drama envolvendo o protagonista e a tentativa dele de salvar uma criança. Aqui não. Tudo é jogado em tela do nada, assim, no estalar de dedos. E o filme, ele tenta soar mais enigmático, ele tenta trazer novos elementos sobre aquela instalação. Só que, se você excluir o aspecto visual da coisa, o filme tem até alguns momentos bem impactantes, tensos. De resto, sobra violência gratuita, sobram cenas viscerais, nojentas, mas que não tem nada a dizer e que nem causam grandes sensações assim no público. É um filme vazio de ideias, é um filme vazio de intenções, é um filme vazio que basicamente
não vai a lugar algum. O Poço 2 é uma continuação que mergulha na própria mediocridade. Aliás, chamar esse filme de medíocre é até um elogio. Pra mim, ele é um grande nada. Uma continuação incapaz de levantar uma bandeira ou de defender uma mensagem, sem se resumir à violência gratuita ou à banalização da miséria humana. É um filme que não tem muito a dizer, na verdade, ele não tem nada a dizer, nem é criativo ao tentar trazer um novo olhar para aquela instalação. É um filme realmente difícil de se entender, difícil de se defender, e eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam de O Poço 2? Diga nos comentários, não esquece de deixar o like e de compartilhar esse vídeo.